Não foram os objetos. Havia seres dentro de algumas dessas vitrines. Eles pareciam humanos, mas algo estava errado. Eram altos, de pele extremamente pálida, com feições austeras e olhos que pareciam perfurar nossa alma. Um frio inexplicável percorreu nossa espinha. Suas presenças eram esmagadoras. Eles não estavam mortos. Respiravam, moviam-se lentamente dentro das vitrines e, o pior de tudo, nos observavam. Meu amigo e eu trocamos olhares. O que diabos estava acontecendo ali? Um dos guardas do Vaticano percebeu nossa inquietação e apenas disse em tom seco: "Não se aproximem demais, eles não são homens normais." Eu queria perguntar mais. Queria entender o que eram aquelas figuras, por que estavam ali. Mas instintivamente senti que a última coisa que deveria fazer era demonstrar curiosidade. Então apenas segui as ordens. Nosso trabalho era simples: garantir a segurança do local, observar e não questionar. Durante semanas, vimos cientistas e religiosos analisando aqueles seres. Eles registravam suas observações, falavam em tons baixos, trocavam informações entre si. Não nos explicavam nada. Apenas faziam seu trabalho, como se aquilo fosse normal. Mas o mais estranho era que nenhum dos seres era alimentado. Nunca recebiam água, comida ou qualquer tipo de cuidado físico. E mesmo assim, permaneciam vivos. Os dias passavam e começamos a observar pequenos detalhes. Eles nunca falavam, mas seus olhos seguiam cada movimento dentro da sala. Havia algo antigo neles, algo que não conseguíamos explicar. Meu amigo, que até então tentava manter a postura profissional, um dia se virou para mim e perguntou em um sussurro: "Você acha que são humanos?" Eu não sabia responder. Olhei para um deles por um tempo. Os traços eram perfeitos, quase esculpidos, e seu olhar era diferente de qualquer olhar humano que já vi. Então meu amigo fez a pergunta que me assombrou: "E se eles não forem humanos? E se forem anjos?" Fiquei em silêncio. A ideia era absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Quem além do Vaticano poderia ter conhecimento sobre seres assim? Quem mais teria o poder de mantê-los em cativeiro, longe dos olhos do mundo? Começamos a notar os símbolos cravados nos vidros das vitrines. Pareciam inscrições religiosas, algo que lembrava hebraico, mas ainda mais antigo. E se esses símbolos estivessem ali para prendê-los? Aquela teoria nos assombrava. Se fossem apenas homens, experimentos de algum tipo, por que precisaríamos de proteção simbólica? Por que a preocupação extrema com o sigilo? Mais importante ainda, por que ainda estavam vivos sem necessidade de alimento ou água? A única coisa que sabíamos era que algo estava errado e que ninguém nunca poderia saber que estivemos ali. O tempo passou e nos tornamos acostumados àquela rotina, mas em nenhum momento esquecemos a presença deles. Mesmo sem falar, sem expressar emoções, havia algo opressivo na forma como nos observavam. Até que um dia, ao passar pelos corredores, senti algo estranho. Meu corpo ficou pesado, minha respiração travou por alguns segundos. Olhei para o lado e percebi que um deles estava olhando diretamente para mim. Não era um olhar qualquer. Era como se, de alguma forma, ele quisesse me dizer algo. Meu coração disparou. A energia ao redor parecia ter mudado. Olhei para meu amigo e vi que ele também havia parado, sentindo a mesma coisa. Algo ali dentro estava além da nossa compreensão. Mas antes que pudéssemos reagir, um dos superiores entrou na sala e ordenou que continuássemos nosso turno como se nada tivesse acontecido. Nunca falamos sobre aquele momento, mas a dúvida permaneceu. O que realmente eram aquelas criaturas? Eram anjos presos ali há séculos? Eram experimentos falhos, restos de uma história proibida? Ou pior, eles estavam ali por um motivo muito mais aterrorizante do que podíamos imaginar? Se você já viu algo parecido, se já teve um contato com algo que não pode ser explicado, como é a aparência de um anjo para você? Os dias se tornaram semanas
e a rotina dentro daquele subterrâneo continuava inalterada. Porém, algo dentro de mim havia mudado desde aquele dia. Eu evitava encarar aqueles seres por muito tempo, mas sempre sentia seus olhares sobre mim. Não era algo direto, como um movimento físico, mas sim uma presença constante, como se eles soubessem exatamente quem estava ali a todo momento. Meu amigo também estava diferente, mais calado, pensativo, como se algo estivesse pesando sobre ele. Nosso trabalho consistia apenas em vigiar, garantir que ninguém não autorizado se aproximasse e, acima de tudo, não fazer perguntas. Mas quanto mais o tempo passava, mais a dúvida crescia dentro de nós. Tentamos observar os cientistas, ouvir fragmentos de conversas. Algumas palavras se repetiam entre eles: cativeiro sagrado, selos de contenção, hierarquias proibidas. Não fazíamos ideia do que significavam, mas sabíamos que estávamos no meio de algo muito maior do que podíamos compreender. Certa noite, já próximo ao fim do meu turno, percebi que um dos cientistas havia esquecido um caderno sobre uma mesa. Eu hesitei. Se alguém me pegasse mexendo naquilo, poderia ser demitido ou coisa pior. Mas minha curiosidade foi mais forte. Folheei as páginas rapidamente, tentando absorver o máximo de informações possível. E o que li me fez sentir um frio na espinha. Os registros falavam sobre entidades pré-diluvianas, seres que existiam antes da história humana registrada. Havia anotações sobre antigos textos proibidos, menções a figuras de várias mitologias que, segundo aqueles registros, não eram apenas lendas. Mas o que mais me chocou foi uma única palavra, repetida várias vezes ao longo do documento: Anunnaki. Eu já tinha ouvido aquele nome antes, em teorias conspiratórias sobre civilizações antigas, mas nunca havia levado aquilo a sério. No entanto, naquele momento, dentro do coração subterrâneo do Vaticano, percebi que o que quer que fosse era real. Meu amigo se aproximou e percebeu o que eu estava fazendo. Seu rosto ficou pálido. "Coloca isso de volta", ele sussurrou. Fechei o caderno e o deixei exatamente onde estava, mas minha mente estava um caos. Se aquelas criaturas eram de fato os Anunnaki, o que estariam fazendo ali? O Vaticano os aprisionou? Eles foram capturados ou estavam ali desde sempre? E principalmente, por que ninguém no mundo sabia disso? No turno seguinte, algo aconteceu. Algo que fez meu coração disparar de puro medo. Durante nossa patrulha, ouvimos um ruído. Um som fraco, mas distinto. Algo que nunca havia acontecido antes. Paramos imediatamente. O barulho vinha de uma das vitrines. Olhamos um para o outro, apreensivos. Nenhum dos seres havia emitido qualquer som até então. Mas agora, algo estava diferente. Nos aproximamos cautelosamente. O ser dentro da vitrine estava exatamente como sempre, imóvel, observador. Mas algo em seu olhar tinha mudado. Ele estava nos encarando de forma diferente, como se agora tivesse certeza de algo. Meu coração batia forte. Meu amigo engoliu seco e sussurrou: "Ele está tentando se comunicar?" Parecia loucura, mas dentro de mim eu sabia que não era coincidência. Os símbolos ao redor da vitrine tremulavam levemente, como se estivessem emanando uma energia própria. Foi então que senti a mesma sensação sufocante de antes. Meu corpo travou, meu peito pesava. Era como se aquele ser estivesse tentando me dizer algo sem precisar de palavras. Um medo irracional tomou conta de mim. Afastei-me, puxei meu amigo e seguimos em silêncio pelo corredor, fingindo que nada havia acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. Os olhos daquela criatura não saíam da minha mente. Eu sentia que, de alguma forma, ele estava tentando implantar um pensamento em minha cabeça. No dia seguinte, percebi que meu amigo estava na mesma situação. Ele estava pálido, inquieto. Até que ele olhou para mim e disse algo que me fez estremecer. Eu sonhei com ele. Meu sangue gelou. Não precisei perguntar quem era ele. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. Meu amigo continuou. No sonho, ele me olhava do mesmo jeito. Mas dessa vez, ele falou. Eu travei. O que ele disse? Perguntei, quase sem querer saber a resposta.
Meu amigo hesitou, abaixou a cabeça, respirou fundo e finalmente sussurrou. Ele disse que está aqui há muito tempo e que deveria ser libertado. A partir desse momento, nada mais foi igual. O peso no ambiente aumentou. Parecia que a própria atmosfera daquele lugar sabia que nós sabíamos demais. Começamos a notar sussurros entre os cientistas, trocas de olhares entre os guardas mais antigos. Algo estava acontecendo nos bastidores, mas não tínhamos permissão para perguntar. No final do nosso turno, um dos superiores nos chamou. Seu rosto era severo, inexpressivo. A partir de agora, vocês não devem se aproximar das vitrines. Façam apenas o trabalho de vocês e esqueçam qualquer coisa que tenham visto ou ouvido. Estamos entendidos! Concordamos de imediato. Mas aquele aviso deixou claro que eles sabiam que algo havia acontecido. Os dias seguintes foram silenciosos. Nada mudou visivelmente, mas dentro de nós, tudo estava diferente. Meu amigo começou a adoecer. Perdeu o sono. Estava abatido. Ele começou a falar menos. Era como se algo dentro dele estivesse se deteriorando. Eu me perguntava se aquilo era apenas psicológico, ou se de alguma forma aquele ser havia conseguido deixar algo dentro da mente dele. Em uma de nossas últimas noites no Vaticano, enquanto caminhávamos em silêncio pelos corredores, ele finalmente olhou para mim e disse, com voz fraca: "Se isso for real, se eles forem quem dizem ser, então tudo o que sabemos sobre o mundo é uma mentira." Eu não tinha resposta para aquilo. Apenas seguia em silêncio, sentindo que estávamos prestes a tocar em algo que jamais deveríamos ter descoberto. E o pior, eu sentia que eles sabiam disso também. Depois daquela conversa, percebi que meu amigo estava cada vez pior. Ele não dormia mais e evitava olhar para as vitrines. O que quer que estivesse acontecendo com ele não era apenas psicológico. Havia algo a mais, algo que parecia drenar suas forças. Eu mesmo sentia os efeitos daquele lugar. O tempo dentro daquelas instalações parecia se arrastar e a energia ao redor pesava cada vez mais. Algo me dizia que aqueles seres sabiam que estávamos fragilizados. Certo dia, ao final do expediente, um dos cientistas nos chamou. Era um homem mais velho, com um olhar cansado, mais profundo. Ele nos olhou fixamente e disse apenas uma frase: "Vocês precisam sair daqui." Nós nos entreolhamos sem entender. Ele continuou: "Já vi isso acontecer antes. As pessoas acham que estão apenas observando, mas eles observam de volta." Meu coração disparou. Aquele homem sabia algo que não podíamos compreender. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não podia mais ficar ali. Não importava o dinheiro, o sigilo ou as consequências. Algo naquele lugar não era natural. Conversei com meu amigo, mas ele hesitou. Parecia dividido, como se algo o estivesse prendendo ali. "E se formos embora e nunca descobrirmos o que eles realmente são?" Ele disse, com olhos fundos e vazios. Eu não soube responder. Só sabia que não queria mais estar ali. No dia seguinte, fizemos um pedido formal de desligamento. O supervisor não demonstrou surpresa. Ele apenas nos entregou um documento para assinarmos e nos lembrou, friamente: "Vocês nunca estiveram aqui." O tom dele era direto, como se já tivesse lidado com situações assim antes. Sabíamos que estávamos sendo dispensados sem volta. Nenhuma despedida, nenhuma explicação. Fomos levados de volta ao aeroporto em silêncio. Não havia questionamentos, apenas o aviso de que nunca deveríamos falar sobre o que vimos. Mas havia algo dentro de mim que não conseguia mais ignorar. Não importava o que dissessem, aquilo era real. Eu senti. Eu vi. E agora, de alguma forma, eu sabia que aquilo nunca mais sairia da minha mente. Já de volta aos Estados Unidos, tentei seguir minha vida normalmente. Mas a sensação de que algo estava errado nunca me abandonou. Comecei a ter sonhos estranhos, flashes daquela sala, daquelas vitrines. Mas o que mais me aterrorizava era o olhar daquele ser específico, o mesmo que nos encarou naquela noite. Eu sentia como se ainda estivesse sendo observado, mesmo do outro lado do mundo. Os meses se passaram.
Nunca mais falei com meu amigo depois que voltamos. Ele simplesmente desapareceu. Não atendia mensagens, não aparecia em lugar nenhum. Até que um dia recebi um e-mail sem remetente, com apenas uma frase: "Eu preciso voltar." Meu coração gelou. Tentei responder, mas nunca obtive retorno. Era como se ele tivesse se perdido para sempre naquele mistério. Passei a evitar o assunto, mas vez ou outra, algumas memórias voltavam à minha mente. Eu tentava me convencer de que nada daquilo fazia sentido, que talvez eu tivesse interpretado tudo de forma errada. Mas no fundo, eu sabia que isso não era verdade. Eles estavam lá. Eles ainda estão. Nunca saberei ao certo o que eram. Anjos? Prisioneiros de algo maior? Relíquias de uma era esquecida? Só sei que o Vaticano guarda segredos que a humanidade jamais poderá conhecer. E talvez seja melhor assim. Agora, deixo uma pergunta para você. Se os anjos realmente existem, como eles são? Muito bem, para você que está ligado com a gente aqui na programação da rádio, né, São José, um grande abraço, um ótimo dia. Você está ligado com a gente aí na nossa sintonia nesta manhã de segunda-feira. Um grande abraço, pessoal que está no trabalho, né? Acabamos de meditar aí sobre esse vídeo, né? Nós acabamos de assistir uma coisa que realmente, né? Aquele lá, o Beato Francisco Palau, né, sempre falou aí sobre o Vaticano, sobre o que acontece lá dentro do Vaticano, né? O que acontece, o que está lá dentro, né? E também as mensagens de Jesus. O profeta Pedro II também fala sobre isso, né, seu Eugênio? O Eugênio está aqui para conversar com a gente e é mesmo trazer mensagens abordando esse assunto aí que nós acabamos de ver agora sobre o que acontece lá dentro, né, de seres que não tem explicação, né? Eles querem esconder das pessoas, mas infelizmente está acontecendo, né? Pode falar, seu Eugênio. Esse vídeo que passou aí seria baseado em fato real que aconteceu mesmo. Até para quem conhece a história do padre Malachi Martin e outro amigo dele, até eu coloquei no livro Cifradores 13. Ele foi tentar alertar o Papa João Paulo II e eles foram assassinados. E como Jesus fala aqui mostrando por onde aqui na mensagem, veja só que coincidência, esse livrão que ele diz, esse livrão nos vai guiar. Olha só que Jesus falou, o profeta, foi dia 13/11/2013, ele falou assim, ó: a minha igreja deveria continuar como sempre foi e sempre será, como esta que está em tuas mãos, meu filho do meu coração, Pedro II. Com esta, quem estiver perseverando junto contigo, não precisa mais ter medo do que irá acontecer. Preste atenção agora aqui. O mundo tão logo vai conhecer o que se passa no Vaticano. O mundo tão logo vai conhecer, e agora está sendo revelado. Ó. Foi preciso que viesse acontecer para dar um ponto final. Jesus de Nazaré e Pedro II. Então, agora, o Mel Gibson, ontem nós passamos no programa ali. O Mel Gibson teve uma entrevista, está lançando o filme. Ele está lançando, vai contar tudo a máfia que está no Vaticano. A máfia que está no Vaticano. Então, esse nosso trabalho, o profeta, é muito sagrado, muito sagrado. O povo não devia de duvidar. Tudo está acontecendo já. Está acontecendo. Então, logo vai vir o grande aviso que vai vir. Eu vou ler mais aqui mais um trecho da mensagem aqui, ó. Olha só o que Jesus falou nessa mensagem aqui. Foi no dia 23 de fevereiro do ano 2000. Falei: meus filhos, preciso tanto de vocês. Esta colheita é a última, outra não vai haver. Lembre-se disso. Talvez alguns podem até me perguntar:
Aonde está a promessa que depois do ano 2000 viria se cumprir as Escrituras? O que foi que eu falei? Jesus fala, meus filhos. Por acaso estão se esquecendo? Enquanto João Paulo II estiver na sua cadeira papal, ficará como está. Mas logo depois dele, irá começar a força maligna. São coisas horríveis que não gostaria de relatar, porque quero ver vocês sorridentes e não tristes. Para um povo cansado, fraco, não posso pedir mais nada. Só espero que cada um faça como possa. Para ajudar-me, a uva já está madura, e se não for colhida, posso perder essa última safra. Meus filho Bento, aonde tu fores, pode ser até no fim do mundo, que terás toda a minha proteção. Lembre-se disso, não há nada que venha te impedir. Paulo percorreu tantos lugares e em nenhum momento o abandonei. Então, essas pessoas que estão fracassando na fé, que estavam na obra e saíram, coloquem a mão na consciência, vejam. Deus vai devagarzinho. Ele falou, se fosse relatar naquela época, relatar o que está acontecendo no Vaticano, muitos vão perder a fé. Então, tudo ele fala, vai se cumprir tudo que foi escrito, foi deixado pelo profeta, está se cumprindo tudo. Eu vou ler mais. Essa mensagem aqui, ó. A mensagem número 1242 diz assim, ó, foi dia 15/9/98, já falou assim, ó, meus queridos filhos queridos, lá dentro do Vaticano, o meu inimigo está agindo o mais depressa possível, escondido dos olhos de João Paulo II. Eles estão fazendo os seus planos, porque chegou a hora de mostrar quem eles são. Esses que estou falando são piores do que Judas, pois os seus direitos tirarão os meus por algum tempo. Então é preciso urgentemente que os meus sacerdotes conservadores, olha padre, conservadores, fiquem de olho. Se alguns bispos vierem fazer esta mudança, que vocês não aceitem, pois ela é diabólica e as suas ideias são para que sejam tão logo cumpridas depois do ano 2000 e diante. Um celibato formado de gente que só para me enfrentar, depois que estiver tudo no seu alcance, entra representante desta história como o único que irá dominar a terra inteira. Isso significa abominação da desolação, quer dizer, contra o carrasco desafiante de Deus. Entra o carrasco desafiante de Deus. A sua sugestão já foi tomada pelos adversários de João Paulo II. Então, eles estão planejando. Então, está tudo formado, essa cartilha, como será a igreja, como vai comandar, está tudo. Então, não tem mais conserto, né, Rony? Verdade. Assim, a gente vê que com essas coisas lá dentro do Vaticano, né, que está sendo revelado, faz sentido de tudo isso está sendo mudado dentro da igreja. Tudo nessas doutrinas erradas, essas doutrinas que vêm aí modificando, né, o missal. Então tudo isso a gente sabe, né, que alguma coisa de errado tem ali. Agora a gente vendo isso aí, né, está sendo revelado. Inclusive tem até o segundo vídeo desse aí, que falou sobre os Anunnakis, que eram deuses da Mesopotâmia, um grupo de divindades que aparecem na mitologia suméria, Acádia e Babilônia. O nome Anunnaki significa filhos de Anu e pode ser interpretado como descendência de realeza ou prole do príncipe. Então faz sentido, né, quando a mensagem fala, né, que o mundo vai saber tudo que está dentro do Vaticano, e a gente vendo esse vídeo aí, são que estão escondidos, né, e eles não querem que seja revelados, mas não vai adiantar nada, né, todo mundo vai saber um dia.
Então, assim, o que nós temos que fazer? É sempre vigiar, ficar atento, né? Lendo essas mensagens, procurar sempre nos preparar cada vez mais, né, seu Gê? Eu vou ler mais uma mensagem. Veja o aviso de Deus aqui, ó. Foi no dia 4/6 do ano 2005. O título da mensagem, Os Operários. A mensagem, quem quiser conferir no livrão, é 2601. Diz assim, ó. Agora não é mais como no primeiro tempo, que em silêncio faziam as coisas ocultamente. Neste tempo de agora, a besta desenfreou-se das rédeas e vem atacando todas as portas da minha igreja. Pois bem, os maus servidores deixaram que ela entrasse e tomasse conta do meu lugar, aonde o centro da igreja, tudo o que tinha de acontecer, expliquei nas Sagradas Escrituras. Mas disse por último, quando alguém quiser tomar o meu lugar, 2 Tessalonicenses 2:4. Então a hora chegou, e esse tempo já é o fim. Não há mais razão para ver o que irá acontecer. Eu sei de tudo e vejo com os meus olhos os dias negros que está passando toda esta geração. Só os filhos da luz é que vêm enxergando a sujeira que rodeia este planeta. Já foi o tempo em que era tudo lindo, floresta, mar, ar, enfim, toda a natureza como criei. O maligno, o mais terrível, entrou no meio e vem roubando os meus seguidores, que agora já não são mais. E pouco que me resta para mim, alguns ainda têm um pouco de dúvida de que isto seja o fim. E se eu não der um basta, até esses poucos que me honram poderão decidir se entrarem junto com os maus servidores. Sei que é loucura para cada um desses que se entregar a um que é o meu maior adversário. Mas tenho que me conformar, pois o tempo que dei é o suficiente, nada mais me resta, a não ser lutar pelo que meu Pai... por isso estou enviando este mensageiro com estas mensagens para que todos fiquem prevenidos. Firme-se em seus afazeres para comigo, que a recompensa já está a caminho. Por que mais aviso do que esse que Deus está dando para nós, para nós? Agora eu vou ler mais uma mensagem pesada aqui, que ele falou aqui, ó, olha só, essa aqui, ó, que eu achei, foi no ano 2016, ele falou assim, a mensagem do dia 23/9/2016, mensagem número 4578. A própria igreja que eu passei a Pedro I, ela comprometida já está. O Roma já foi um lugar sagrado. Hoje está sendo um sacrilégio, onde ali já houve muitas mortes para oferecer ao seu Deus o sacrifício. Como passou esse áudio, nós passamos do começo aí, ó. Pessoas inocentes perderam suas vidas para que o diabo ali tivesse mais força dentro de um símbolo que é diabólico. João Paulo II sabia já disso, mas ele nada poderia fazer porque todos os que estavam em seu redor já estavam comprometidos. E agora que tem um que vem dando apoio, pior ficou. Por isso, meus filhos da luz, creiam neste que escreve e não mais no que vem de lá. O que vem de lá é a fumaça escura que contamina a terra inteira. Nada mais se pode esperar de Roma. Aqui sim, no Brasil, este que se chama Pedro II está sendo o único que vem obedecendo conforme já está na Bíblia. Fora disso, não se deve mais dar ouvido a tais pessoas que vêm dizendo que são meus servidores. Olhem que tudo que que este já escreveu é obra minha. Jesus de Nazaré, Pedro II. É pesado que está acontecendo, que não tem mais solução, né, Rony? Verdade, assim, ainda bem que Jesus, né, está nos orientando através dessas mensagens, falando para a gente, chamando a atenção, porque se fosse aí nos sacerdotes, os bispos, eles não vão falar sobre isso, né?
por mais que está acontecendo aí, jamais você vai saber sobre essas coisas. As pessoas pensam que não, que é uma maravilha, que tudo é bonitinho e tal, e aí que se enganam. Então, assim, foi preciso Jesus escolher o profeta Pedro II, né, escrever esse livro com as mensagens, orientando nós sobre isso, sobre esses acontecimentos obscuros dentro do Vaticano que eles não querem espalhar para enganarem as pessoas. Então, aqueles que, né, não quiser saber dessas mensagens, achar que está tudo maravilha lá, que não tem que obedecer aquilo que está no Vaticano, tem que fazer isso, aquilo, tem que ir pelo modernismo, estão se enganando a si próprios. Faz sentido tudo isso, né, que está acontecendo na igreja, por causa dessas coisas que está lá dentro do Vaticano escondido. Eu só quero ler aqui mais antes de terminar o programa aqui, uma profecia do Beato Francisco Palau. Francisco Palau foi beatificado no dia 4 de abril de 1988 pelo Santo Papa João Paulo II. Veja só o que ele falou aqui, ó. Jesus mostrou ao Beato Palau o que o Vaticano seria transladado para outra parte. No ano de 1864, um anjo apresentou diante dele, falando sobre a futura apostasia de Roma, dizendo: eu sou o anjo que guarda a cidade de Roma, e o seu pontificado, e os muros da cidade. Eu guardo o trono do pontífice de Roma, e os muros desta cidade, frente aos demônios e à revolução que a circula. Venho a ti para te instruir. Eu vou abandonar Roma. Esse aí é o anjo que está falando. Abandonar Roma. Levantarei dela o trono pontifício, e a cidade será entregue ao poder dos demônios e da revolução. Roma não terá mais centro da religião de Jesus. Degolará seus sacerdotes e religiosos e outra vez se constituirá inimiga de Cristo e da sua igreja. O trono do sumo pontificado não voltará mais para Roma, porque será trasladada para outra parte. Não podendo acreditar no que ele me dizia, ele acrescentou: Roma será severamente castigada, e o dia está muito próximo, dia de pranto e de luto. Se segue de sangue e de fogo, para que vejas quantos justas são as vinganças celestes que vêm sobre em cima deste monte. Dali verás abominações introduzidas no lugar santo, preditas por Daniel, o profeta. Como disse por Daniel, Ana Catarina Emerich, Nossa Senhora La Salete também falou isso, que Roma do anticristo. Então está acontecendo hoje. Então, graças a Deus, aqui também o profeta nos vem alertando. Então, feliz vocês que estão nessa obra, que estão acreditando, estão divulgando essa obra aí. Então, a única para nós se salvar agora, combatendo, a Nossa Senhora é o Santo Rosário, né, Rony? Isso mesmo, nós temos que rezar, continuar rezando o rosário, porque o negócio está bonito não. Então, assim, a gente vê que o Beato Francisco Palau, né, se ele teve essa visão desse anjo de Roma que falou sobre isso, tá falado, né? E agora no livro A Palavra de Deus Jesus fala, então é uma coisa que... E o livro, e agora o Mel Gibson, o Mel Gibson até revelou tudo. Ontem nós passamos no programa, ele revelou tudo que se passa no teto, falou da Pachamama, a apostasia, tá ali, não é só o profeta, tá? Tudo, como Jesus falou, nada vai ficar escondido, Então não tenham medo, tem gente que tem, não posso porque vou ofender meu padre. Nós temos que defender a Jesus, as coisas sagradas, nem o profeta temia só Deus. Revender as coisas sagradas de Deus. Assim que se formaram os santos e os mártires. Nós estamos defendendo as coisas de Deus. O inimigo está lá morando lá no Vaticano. O exorcista do Vaticano, lá a morte. Gabriel Amorte. Ele falou, está lá no livro dele. O demônio mora no Vaticano. Aí. É verdade. Então, assim, ainda bem que está orientando todos aí através dessas mensagens, porque o povo fique esperto, né? Continue rezando, porque não vai ser fácil. Muita coisa vai ser descoberta ali dentro. Na hora que as pessoas souberem, vão se decepcionarem, né? Por isso nós devemos agradecer muito a Deus por essas mensagens, estar nos orientando nesse tempo de hoje, né?